Povo de axé, tudo bem? Eu peço desculpas pela demora, mas eu vim aqui falar do orixá Aganju, conforme o prometido. Vamos lá, vamos estudar um pouco. Quem é Aganju, afinal? Aganju é Xangô? Gira aquela confusão em torno dessa questão, né? É ou não é? Na verdade, Aganju não é Xangô. Aganju é erroneamente associado a Xangô, devido, como muitos orixás, à extinção de seus cultos em uma determinada parte e também a miscigenação que ocorreu por conta da migração dos chamados cultos de nação, que foram reinventados e reestruturados aqui no Brasil. Aganju, na verdade, uns antropólogos falam que ele foi o terceiro Alafim de Oió, outros falam que ele foi o sexto. De uma coisa certa, ele foi o Alafim descendente de Ajacá. Ajacá foi um dos reis de Oió, que foi destronado por Xangô. Xangô, por não saber administrar aquele reino, em um dos itãs conta que ela acabou destruindo o reino dele próprio, com fogo, com raio, com vulcões, enfim, tem esse mito aí que posteriormente podemos estudar. Assim, Ajacá retomou a posse desse trono, ele teve o reino próspero, ele teve o reino tranquilo, mas era extremamente vaidoso, extremamente rígido, e por hábito e costume, todo o Alafim que assumiu o trono criava um leopardo. O que é que eles faziam para saber quem seria o descendente? Logo que se nascia um ascendente, esse bebê era colocado próximo ao leopardo para que, através do cheiro, o leopardo reconhecesse se ele era realmente descendente ou não daquela dinastia. Se o leopardo recusasse, ele não era descendente. No caso de Aganju, Aganju foi reconhecido como verdadeiro descendente após a morte do seu pai Ajacá. Ele assumiu o trono. Aganju, diferente de Xangô, Xangô é chamado também de Onê, o soberano. Ele recebeu, no caso de Pai Xangô, a missão de liderar o mundo. Aganju não, ele recebeu a missão de equilibrar esse mundo. Diferente de Xangô, dado ao barulho, à guerra, à diversão, enfim, Aganju, ele recolhe esse seu silêncio semelhante a alguns processos vulcânicos, entrando em erupção em devidos momentos. Esse orixá, ele carrega como símbolo insígnia um machado de 2 gumes e uma espada. Talvez por isso também tenha sido associada a Xangô. E também o fato de odiar mentirosos, odiar ladrões, odiar caloteiros. É um orixá que preza muito pela justiça. Mas uma questão que nos destaca, mas ainda que nos chama a atenção de que Aganju não é Xangô, é um dos caminhos de Aganju que eu vou falar aqui. Para quem não sabe, existe 4 caminhos de Aganju. Em alguns casos dizem que é 5, mas eu conheço 4. Eu posso me apurar em relação aos outros futuramente, eu não sei até o momento. Mas eu posso falar de Aganju Solar, por exemplo, que é um caminho de Aganju que nasceu de Ibaim, que é um caminho de Nanã. Olha aí. Ele habita as terras de Savé, ele é cultuado nessas terras e tem caminhos com esse enredo de Nanã. Tá aí uma prova que Aganju não é Xangô, que cada um é cada um. Existe um caminho de Iemanjá chamado Sobá, ou Iasobá, igual alguns chamam, que realmente, quando se faz Aganju, tem que se assentar esse caminho de Iemanjá. Por quê? Alguns itãs contam que ele cometeu um incesto com ela e que desse incesto nasceu Orugã, Uá. Outros dizem que não, que ela seria a verdadeira mãe desse Xangô. Uma coisa é certa, através de estudos antropológicos e conversando com alguns mais velhos, eu descobri que esse Xangô, abre aspas, foi quem casou com Oxum. Ele foi rei de Ijexá também. Foi ele realmente que teve aquele quequê, aquele enredo com Oxum, tanto que tem um caminho de Oxum que se monta ele quando vai iniciar ela. No caso da iniciação de Aganju, se monta Sobá, em algumas situações se monta Ibaim, como Aganju Solar, por exemplo. Em outras situações, eu posso montar também Euá, mas aí cada caso é um caso. O Candomblé eu costumo falar que é uma grande universidade. Ninguém está aqui para fazer o outro engolir a nossa verdade. Até porque a verdade não é única e absoluta. E estudando, vamos nos aprimorando e descobrindo mais de cada orixá, de cada rito, de cada fundamento. O intuito desse canal é isso, propagar o conhecimento. Eu espero que tenha ficado claro aí que Aganju não é Xangô, inclusive ele tem sim predileção por miçangas vermelhas, rajada de branco ou vice-versa, ele usa azul também e branco leitoso. Seus assentamentos são diferentes do de Xangô, seus oriquis são diferentes de Xangô, inclusive o bicho, a forma que ele come, um come castrado e outro não, tem esse enredo também, é totalmente diferente. E devemos desmitificar essa imagem, na verdade, que Aganju é Xangô, porque não é. Aganju ele tem temperamento próprio, ele é
silencioso em alguns momentos, não em todos os momentos, como eu expliquei. Ele tem seu aspecto jovem, seu aspecto viril, só que não é dado a essa vida intensa como Xangô foi. Como nos dizem os titãs, tá aí uma demarcação entre um orixá e o outro, que através desse arquétipo instituído antropologicamente, dá pra ver que um é um, outro é outro. Eu espero que tenha ficado claro. Abração.